E caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sino de notificações, comente à vontade, compartilhe com outras pessoas e que essa segunda-feira seja de muita bênção na sua vida, tá bom? E se gostar do vídeo, coloca lá o like, se não gostar pode colocar o dislike e vamos crescer junto na presença do Senhor, com a ajuda da sua poderosa palavra. Escuta o que eu vou te dizer. Um mudo jumento, falando em voz humana, impediu a loucura do profeta. Interessante, né? Um mudo jumento, falando em voz humana, impede ou impediu a loucura do profeta. Quem registrou isso? Parece uma piada, parece uma poesia um tanto quanto abstrata, mas não, isso aconteceu. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 16, ele está falando de Beor. Aliás, está falando do filho de Beor, claro, o Balaão, filho de Beor. A história dele está lá em Números, capítulo 22. A gente sabe muito bem do que Pedro está tratando na segunda carta, no capítulo de número 2. Está tratando de falso profeta, está tratando de gente fraudulenta do ministério, falsos mestres, pessoas que estão atrás de prêmio da injustiça. E de fato, Números 22 fala disso tudo, aplicando a essa pessoa chamada Balaão, contratado por um camarada chamado Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel. E de fato era um profeta. O Balaão tinha inspirações proféticas, aspirações proféticas também, só que era um mercenário. Ele fazia aquilo ali por dinheiro, fazia ali por lucro. A Bíblia chama que a corrida de Balaão a esse tipo de situação era correndo atrás de prêmio da injustiça. Aí Pedro registra que um mudo jumento, falando em voz humana, impede a loucura do profeta. Que coisa interessante, né? Digamos, instrumentos tão imprevisíveis, instrumentos que a gente nem percebe, nem imagina, às vezes é a voz de Deus para repreender as nossas besteiras, quem sabe, os nossos erros. Quem sabe a gente está tão, digamos, desleixado com a voz divina de meios, instrumentos que a gente julgue ser, digamos assim, do alto. A gente vê que é do alto, mas a gente não escuta, a gente não dá crédito. Deus falando toda hora, em todos os jeitos, todas as formas, através, digamos assim, de pessoas de fato que são instrumentos na mão dele, e a gente não dá crédito. E quando isso acontece, sabe o que é que Deus prepara? Um mudo jumento, falando em voz humana, para repreender a loucura de muita gente, não só de profeta. Que isso não seja com você e que isso não seja comigo. Vamos voltar urgentemente a dar crédito à voz de Deus. Um abraço a todos.